A EVGA simplesmente rompeu com a NVIDIA depois de mais de 20 anos de uma estreita parceria, fazendo da EVGA a vendedora número 1 dos Estados Unidos. Mas sobre quais razões? Quais serão as consequências disso? E principalmente, o que isso pode significar? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Eu sei que você veio por causa da fofoca, mas chega aí, se inscreve, dá uma moral pra gente, já deixa um like. Quem já conhece a gente, o like já tá garantido, eu sei disso, eu tenho certeza. Então vamos lá. Primeira razão apresentada pelo Andrew Han, CEO da EVGA, em conjunto, né, na frente de Gamers Nexus, JPR e JZ2Cents. Primeira razão, a treta do MSRP. O MSRP, pessoal, é o preço sugerido. É o preço que a NVIDIA sugere que os parceiros A e B, que são ASUS, Gigabyte e tal, né, inclusive a EVGA, isso que é o parceiro A e B, é o preço que eles sugerem que o A e B pratique na hora da venda. Então, quando a NVIDIA vai lá e diz assim, olha, o MSRP de uma 4090 é $1.000, só supondo, tá, gente? Significa que o parceiro, que a ASUS, não pode pegar e ir lá e praticar $2.500, $3.000. Ela tem que pegar aquele chip que ela compra da NVIDIA, montar numa placa cheia de componentes e entregar pro cliente a preço próximo do sugerido. Só que qualquer cagada, a EVGA, a ASUS, a MSI, elas não recebem o preço sugerido até o momento do anúncio oficial divulgado para o mundo inteiro. E aí imagina, como é que você vai projetar uma placa para embarcar um chip? Você vai pagar o chip, você vai pagar os componentes dessa placa, você vai pagar todo o desenvolvimento, e aí chega só no dia do lançamento que tu sabe quanto que tu vai poder cobrar por aquilo. Então imagina, é como se fosse assim, olha, você conserta meu carro aí, daqui a 20 dias quando ele estiver pronto, eu vou te dizer quanto que tu vai poder me cobrar. É tipo isso. Isso já é uma relação um pouco que absurda. Mas o segundo ponto é com relação à questão de respeito. Quando a EVGA se sente desrespeitada, é porque a NVIDIA não dá nem driver para os fabricantes antes dos reviewers. Isso tudo eu até entendo, é por conta de vazamentos, de outras tretas que já ocasionaram por conta de AIBs que tem funcionários que vazam informações, que vazam benchmarks, que entregam placas para reviewers antes da hora, que não assinam NDA e tudo e tal. Porém, se você não confia no seu parceiro, por que ele é teu parceiro, pô? Simplesmente ele vai dizer assim, olha, bicho, valeu aí, muito bacana, mas não vai rolar não. Alguns de vocês não vão lembrar, mas antigamente os parceiros, eles até tinham algumas liberalidades, como a ASUS fazer uma placa com dual chip, a EVGA fazer placas nesse sentido, uma placa maiorzona, uma placa pro overclock e tal. Hoje eles não têm tanta liberdade como tinham antigamente. Então isso tudo vai ferindo. Mas eu acho que uma das coisas que mais incomodou, isso dentro do que ele falou, foi as Founders Edition. O fato de a NVIDIA fabricar placas que seguem o preço sugerido e que às vezes sofrem cortes sem aviso prévio, faz com que a própria NVIDIA que vende o chip para quem vende a placa, ao vender uma placa por um preço menor, aí ela está controlando o mercado. Ou seja, ela está dizendo quanto que vai custar uma placa de uma outra fabricante. Exemplo, a 3090 Ti saiu, se eu não estou enganado, por 1.699, 1.999, coisa assim. Durou pouco tempo de aceitação no mercado. E aí a NVIDIA baixou essa placa para $1.099. A EVGA vendia ela por 1.399. E aí imagina a situação da EVGA de ter que baixar o preço para 1.149, perdendo $100 por produto vendido. Isso aí, gente, é complicadíssimo, porque nós estamos falando de um produto que a NVIDIA, enquanto vende o chip, e o chip é fabricado, esse aí é fabricado pela Samsung. O chip fabricado pela Samsung ou pela TSMC ou por quem quer que seja, ela só vende o chip que ela fabricou. O AIB, ele vende o chip que ele comprou da NVIDIA, mas a placa com vários componentes, com vários estudos agregados, e a margem dele é muito menor do que a da NVIDIA. E se você for olhar o que o site JPR demonstra aí, é que essa margem dos AIBs diminuiu categoricamente e constantemente ao longo dos últimos 20 anos. Em momento nenhum essa margem subiu. Ela no máximo
deixou de cair tanto. Já a da NVIDIA até caiu um momento, mas depois só subiu. Isso significa que a margem de lucro da NVIDIA por peça é muito grande e muito alta cada vez mais em GeForce? Não necessariamente. Significa que a NVIDIA tem um custo, mas o ganho dela é muito grande para esse custo. Não necessariamente GeForce, porque a NVIDIA tem outros segmentos. Ela pode estar vendendo uma GTX 1660 por R$25.000 para o segmento de servidor. A gente não sabe. Eu tô fazendo só uma comparação esdrúxula, tá? Mas pelo amor de Deus. E aí, o AIB, que é a identidade da NVIDIA no mercado mais importante que ela tem, que é o GeForce, porque quantas pessoas vocês conhecem que tem Founders, cara? A maioria das pessoas tem uma EVGA, tem uma Asus, tem uma MSI, tem uma Galaxy, tem alguma placa desse tipo. Raramente elas têm Founders. O DNA da NVIDIA tá nos AIBs. Tá nos parceiros. Essa falta de consideração, de respeito e deixá-los com um ganho muito menor do que o da própria NVIDIA, acho que foi um peso muito grande pro Andrew Hunt. Agora, tem um outro detalhe. Ele já tem 60 anos, já foi comentado que ele já tá meio que, né, querendo se aposentar, tá com vontade de ver a família, um pouco mais de tempo e tal. Então, isso pode ser um peso realmente muito grande e facilitou essa decisão. Agora, quais que vão ser as consequências disso pra gente? Para quem tem EVGA, o RMA, a priori, vai continuar normalmente. A EVGA não vai ter RTX 40, então eles não vão nem vender RTX 40, então você não vai comprar uma RTX 40 e não vai precisar da RMA delas. Mas quem tem RTX 30, eles vão continuar fabricando RTX 30 para ter o que a gente chama de backlog, né, que é uma espécie de estoque para atender essa demanda que vai existir de um percentual de placas que pode dar pau, e esse percentual é absolutamente controlável, tá, gente? Então vamos dizer, os caras sabem lá que vai ser 1%, 2%, aí eles pegam, fabricam 3%, 4%, deixam lá no estoque para caso alguma pessoa venha a precisar, a placa vai estar lá. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que isso vai desvalorizar os produtos da EVGA em placas de vídeo. Por quê? Basicamente por causa do seguinte, se a EVGA não vai fabricar a RTX 40, ela não vai ter um diferencial competitivo que as outras fabricantes podem ter. Por exemplo, a MSI vai ter RTX 40. Se a tua 3080 der pau daqui a 2 anos, a MSI pode te dar uma 4080. E aí, é muito melhor do que a EVGA que vai te dar uma 3080. Então, os produtos da EVGA podem desvalorizar. Daqui a um tempo no mercado, você pode, né, na hora que você for revender, você vai dizer, mas isso aí não é nem mais fabricado. A EVGA perdeu muito poder e, querendo ou não, não vai haver marketing de EVGA mais depois de hoje. Isso quebra bastante. Com relação ao mercado de uma maneira geral, eu acho que isso tudo significa uma coisa. Primeiro, as placas novas da NVIDIA não devem vir tão caro quanto você estava pensando. Por quê? Eles já devem estar sabendo mais ou menos quanto que vai ser o preço dessas placas. E aí, qual que é a cagada? Se nós tínhamos placas que consumiam ali 300, 320, 350 watts, nós estamos indo para placas com 450 watts. O TDP aumentando, o projeto para você segurar aquela placa, para você segurar aquele chip, tem que ser muito mais custoso. E aí, cara, se ele é um projeto muito mais custoso e um chip muito mais custoso, quem vai assumir esse custo é o parceiro AIB, é quem monta a placa. Então a NVIDIA vai continuar vendendo o chip dela do jeito que ela quer. Ela tá aqui o chip é $1.000. A EVGA vai ter que comprar aquele chip de $1.000. Pô, mas esse chip tem um TDP mais alto. Esse TDP mais alto vai fazer com que a fabricação da placa que venha nele custe mais para a EVGA. Mas na hora de vender vai ser o mesmo preço do ano passado, ou até às vezes mais barato. E isso complica totalmente o modelo de negócios dos AIB. Isso é o primeiro aspecto que eu quero trazer. O segundo aspecto é com relação a como que vai ficar o mercado com o maior vendedor de EVGA NVIDIA saindo do negócio. A NVIDIA pode até fazer de conta que não, isso aí não afeta nada pra gente, se um compra, outro compra. Mas, gente, nós estamos falando do maior comprador de chips da NVIDIA nos Estados Unidos. Não é pouca coisa. Isso não vai passar despercebido. Será que os outros parceiros
tem poder financeiro para absorver esses chips que a Nvidia, digamos que fabricou para vender para EVGA, mas que não vai mais vender, isso é uma coisa realmente que a gente precisa acompanhar. E a terceira e última consideração que eu quero fazer. Será que só a EVGA vai fazer isso? Será que só a EVGA vai pressionar a Nvidia de alguma forma? Eu entendo até que a EVGA tem as suas razões, que podem não ser necessariamente as mesmas razões dos outros fabricantes, mas esse movimento da EVGA pode causar um problema maior para a Nvidia que meramente a sua saída. E aí pode fazer com que Asus, MSI, Gigabyte, o pessoal que ficou, Galaxy, tenha uma visão um pouco diferente, pressione mais a Nvidia e isso pode mudar a forma como a gente consome placa de vídeo no futuro. Isso tudo ainda tá pra gente ver. Eu gostaria de ser uma mosquinha né, mais à frente, mas enfim. No mais, terça-feira, agora dia 20, meio-dia, a live do provável lançamento das RTX 40 que o Jensen vai transmitir lá da GTC. A gente vai estar aqui comentando, então se inscreve, já fica ligado, marca aí na tua agenda e deixa aí no comentário qual a consequência que mais te preocupa dessa questão do rompimento da EVGA com a Nvidia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.